27. Amém? Podemos fazer a leitura? Atos 16, verso 27. O carcereiro despertou do sono, e vendo aberto as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E eles pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Palavra de Paulo e Silas na prisão, né? Quando Paulo e Silas foram aprisionados. Nós vamos ler aqui os versículos anteriores, os capítulos anteriores, nós vamos ver que nada aconteceu como está simplificado aqui no versículo 31, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí pode entrar uma interrogação em nossas vidas, porque esse versículo, se nós pegarmos ele isolado, dá uma impressão de contradizer a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus fala que a salvação ela é individual, e aqui está falando: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Mas nós temos que procurar entender o porquê desse versículo, que a salvação realmente ela é individual, igreja. Ela é individual no sentido de você alcançar a salvação para você. Você não consegue por si próprio, pela sua fé, pela sua crença, por aquilo que você cultua a Deus, salvar alguém. Mas todo um trabalhar, você vai entendendo o que eu quero chegar, pode trazer essa salvação para a sua família, para a sua casa e para os seus. Nós vamos ver Paulo e Silas ele pregando, e ali através da sua pregação eles convertem Lídia, e eles vão seguindo ali pregando. Eles estão numa viagem missionária, numa viagem onde eles estão para pregar o evangelho, para alcançar vidas, para que vidas venham ter um entendimento da palavra do Senhor, de conhecer quem é esse Jesus. Então eles estão nessa viagem missionária. Paulo está nessa viagem, convoca algumas pessoas para trazer a experiência da sua própria vida, e eles então pregam para Lídia. Lídia consegue compreender, se converte, e agora eles vão de encontro a uma jovem que está ali com um espírito de adivinhação, e através desse espírito de adivinhação, ela dava lucro para os seus senhores. E Paulo, enxergando isso, que aquilo era algo da parte do inimigo, ele repreende aquilo ali, ele acaba com aquele espírito de engano, e isso causa raiva, causa um ódio no coração dos senhores daquela moça, porque agora eles perceberam que o lucro que eles conquistavam através daquela moça, através daquela jovem, estava arruinado, porque Paulo e Silas e seus companheiros agora desvendam, desmascaram
todo o trabalhar de Satanás, e com isso eles ficam furiosos e vão prender Paulo e Silas. Olha só como é, se nós não vivermos, se nós não pararmos um pouquinho para analisarmos o trabalhar de Deus, o que é servir a Deus, o que é estar na presença de Deus, quando nós deparamos com uma mensagem dessa, de alguém fazendo a obra de Deus, desmascarando o que é do inimigo, interrompendo um trabalho de Satanás, e por causa disso, eles vão parar na prisão. Se nós não procurarmos compreender, nós vamos falar assim: não, isso é injusto, isso não é certo. Alguém que está trabalhando em prol da obra, alguém que está trabalhando, tentando realizar o que é certo, e por causa de fazer o que é correto, vai para a prisão. Porque é assim que acontece, igreja. É assim que acontece, e isso não pode assustar você e nem desanimar, no sentido assim: então eu não quero. Se fazer a obra de Deus vai causar prejuízo, vai me levar para momentos como Paulo e Silas agora estão vivenciando, um momento de prisão, por estar fazendo aquilo que é correto aos olhos do Senhor, então eu não quero. Então eu não quero, porque de sofrimento já basta o que eu estou passando. De sofrimento e luta já basta, eu quero a solução, eu não quero mais dificuldade para a minha vida. Mas Paulo e Silas, por fazer a obra de Deus, eles vão para a prisão. Mas observa que eles têm um entendimento, eles têm uma vida com Deus, eles têm a compreensão do que é isso. E isso não foi conquistado assim, ó. Isso foi de um andar com Deus, de ter experiências com Deus, de entender o trabalhar de Deus. Agora eles compreendem, e eles estão na prisão. E fala a verdade, vamos ser sinceros conosco mesmo. Se nós nos encontrarmos na situação de Paulo e Silas, de estar na prisão por estar realizando algo bom, por estar fazendo aquilo que Deus queria, que Jesus queria, chegasse na prisão, você iria ficar como? Qual seria a sua postura no momento de dificuldade como esse? Será que nós entraríamos nessa prisão adorando, amando a Deus, compreendendo, ou será que nós estaríamos murmurando, reclamando e questionando? Porque é o natural de muitas pessoas hoje. Mas por que é o natural? Igreja, vamos ser bem realistas, e aqui não vamos ficar maquiando a mensagem. As pessoas que estão na prova, estão na luta, e eu não falo aquele questionamento daquele momento, momentâneo, porque isso aí é do ser humano. O ser humano, ele tem por natureza questionar, reclamar, mas eu estou falando de uma vida de reclamação, de uma vida de questionamento, de uma vida de murmuração, não daquele momento em que você se deparou com a dificuldade, e você até chega de Deus e fala: Deus, por que isso, para que não estou falando desse momento. Esses momentos são compreensíveis, Deus até compreende, mas de uma vida que você só fica murmurando, que você só fica questionando, esses momentos de que você passa de questionando, é sinal de que ainda não compreendeu o que é andar com Cristo, do que é fazer a obra, do que é seguir a obra de Deus. É de você talvez ter um entendimento de ouvir pessoas falarem, hoje ainda mais, né, que podemos citar aí a teologia da prosperidade, que as pessoas pregam, e isso não é uma verdade. Cristo, Ele está sempre conosco, em todos os momentos, e nós temos que entender, quando nós nos posicionamos diante de Deus, isso causa um ódio no coração do inimigo, isso causa algo terrível, em que ele não aceita isso, em que ele vê as coisas de Deus prosperando, você se dispondo a fazer, isso, ele não fica contente, ele vai querer paralisar. E uma coisa que nós temos que entender, que é isso: ele não se cansa, ele não para, ele não brinca, ele não está ali porque nós muitas vezes estamos com esse pensamento que Satanás pensa como nós, né? Eu posso dar um tempo, eu posso parar um pouquinho, eu posso relaxar um pouquinho. O inimigo não. O inimigo está todo o tempo militando para nos deixar o máximo afastado da presença de Deus. E ele vai usar de todos os meios.
E aqui Paulo e Silas tomam uma postura diferente. A palavra de Deus fala que eles estavam ali, e por volta da meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Eles oravam e cantavam louvores quando estavam numa prisão. Por que eles estavam presos? Justamente por fazer o que eles estavam fazendo nesse momento. Por louvar, por adorar, por glorificar, por estar na presença de Deus. Eles estavam presos por causa disso, mas eles não param. Eles continuam com o mesmo propósito de louvar e adorar. A prisão não poderia parar. Eles estavam ali, tinham pessoas que estavam com ele, que estavam escutando. Ou seja, é o que nós estamos falando agora. Não estava no mesmo propósito. Não estava no mesmo entendimento. Eles estavam escutando, mas não estavam orando e louvando. Mas por causa da atitude de Paulo e Silas, a palavra de Deus fala que de repente veio um grande terremoto, que abalou os alicerces da prisão, as cadeias caíram, as portas se abriram, e eles foram libertos por causa da adoração. E eu vou acelerar um pouquinho, porque hoje eu não quero falar específico de Paulo e Silas, dessa abertura, só para nós entendermos um pouquinho. E aí as prisões se abrem, aquelas pessoas que estavam escutando, vivenciam o milagre. O que eu quero dizer com isso, que através da sua adoração, através da sua postura diante de Deus, pessoas que não estão no mesmo propósito, vão vivenciar o grande trabalhar de Deus, vão presenciar o que Deus deseja realizar. Por isso que você tem que louvar sempre, porque existem pessoas que estão perto de você, que estão à sua volta, que necessitam conhecer de perto o poder de Deus. E nós vemos que essas pessoas estavam ali. Mas o mais interessante é que não foram só elas que presenciaram. A palavra de Deus, nos versículos que nós lemos, fala que o carcereiro despertou. Aí você fala assim, ele não devia estar dormindo. Ele devia estar atento àquilo que ele foi colocado. Mas a prisão, ela não tinha possibilidade de se abrir. Não tinha como aqueles presos que estavam dentro do cárcere, estavam com as correntes, estavam ali presos sem a possibilidade de fugir. Então o carcereiro estava ali, despertou do seu sono, estava dormindo, e ele desperta, e quando ele acorda, ele vê que as portas da prisão estavam abertas, e aí vem aquele desespero, aquele sentimento de culpa, porque agora ele iria ser punido, porque ele não conseguiu cumprir o seu papel de guardar a prisão, mas é diante de uma impossibilidade, que somente Deus poderia fazer ali, que ele não tinha esse entendimento também. Ele talvez escutou toda a história, talvez não, com certeza, ele escutou toda a história do que Paulo estava fazendo, de como Paulo tinha chegado até aquela prisão, como que ele foi parar naquela prisão. Ele escutou toda a história, mas ele não tem a dimensão. E é isso que você tem que entender, igreja, que você é um servo do Senhor, que você é alguém que Deus deseja usar, que você é alguém que Deus deseja fazer algo tremendo. Então você tem que ter esse entendimento, que tudo que está acontecendo na sua vida está no propósito de Deus, está na vontade de Deus, bem como foi com Jó. Jó tinha esse entendimento, de que a vida dele estava no controle de Deus, e por mais que ele passou dificuldade, ele não negava o seu Deus, ele não blasfemava contra o seu Deus, ele louvava em todo o tempo, porque ele sabia que existia um propósito em tudo aquilo. E é isso que nós temos que compreender, que existe um propósito, e Paulo e Silas entendeu isso, estava ali passando, preso, mas sabia que existia um propósito. Ele conseguiu alcançar as vidas que estavam ouvindo ele louvar, e agora o carcereiro, que estava agora desesperado, pega a sua espada e deseja se suicidar. E Paulo e Silas então saltam e bradam e falam: não faça isso, porque todos
estamos aqui. E aquele carcereiro trêmulo, aleluia, chega até a presença daqueles homens e fala: o que eu preciso fazer? Depois, trazendo para fora, diz: senhores, o que devo fazer para eu ser salvo? O que eu desejo fazer, o que eu preciso fazer para que eu alcance, para que eu tenha essa experiência, para que eu possa viver essa vida de entendimento, essa vida onde a prisão não pode parar, onde a prisão não pode me deter, aonde eu venha ter esse Deus ao qual você tem pregado, ao qual você tem anunciado, e ao qual tem se manifestado na sua vida. O que eu preciso fazer para alcançar essa salvação, para que a minha vida venha a ser modificada? E aí vem esse versículo que vem trazer a contradição, talvez, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso não significa, igreja, que se você se colocar na presença de Deus, tomar uma postura de cristão, toda a sua casa vai ser salva por causa disso, porque agora você decidiu andar com Cristo. Então, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meu avô, minha avó, agora está salvo, porque eu tomei a decisão de servir a Deus. Não, isso não vai garantir a salvação deles. Não, mas você acabou de ler que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Isso significa, igreja, que isso vai dar a oportunidade deles conhecerem através da sua vida. Através da sua vida eles vão ter a oportunidade de conhecer. Ou seja, crer no Senhor Jesus e a sua casa vai ter a oportunidade de crer também. Crer no Senhor Jesus e você vai ser salvo, e a tua casa vai ter a oportunidade de alcançar a salvação. Mas isso não vai ser simplesmente pelo fato de você aceitar, não, vai ser através da sua vida. É por isso que eu costumo dizer, principalmente para os jovens que já estão aqui na igreja, não basta simplesmente você vir na igreja, tocar um instrumento, abrir um culto, louvar a Deus. É o seu testemunho, é a sua vida, é a sua conduta que vai atrair as outras pessoas, que vai trazer a salvação para as outras pessoas. Talvez as pessoas não entendam, não compreendam o que é isso, e é difícil de compreender, igreja. Eu falo porque eu já passei por essa fase, e como é difícil quando nós estamos caminhando, e nós vemos as pessoas falarem que Jesus pode mudar, que Jesus é alegria, que Jesus é paz, que Jesus é aquilo que você necessita. Como é difícil nós acreditarmos e compreendermos isso. Como é difícil. Falar para você que é fácil, eu estou mentindo para você. É difícil, eu já passei por isso, de ter esse entendimento. Não, isso aí é papo furado, isso aí é papo de pregador, é papo de pastor, é papo de líder. Isso aí eles estão querendo me ganhar. É difícil no começo nós entendermos o que é isso. E nós só vamos compreender quando nós começarmos a nos relacionarmos. Mas o que fez eu sentir essa vontade? O que fez eu sentir esse desejo? Foi o testemunho de outras pessoas. Foi a vida de outras pessoas, ao qual até hoje eu tenho referências em minha vida. Eu olho para alguns pastores, para alguns homens e mulheres de Deus, e eu olho para eles, e é que isso fez com que eu tivesse o interesse. Ou seja, o testemunho de outras pessoas, a vivência de outras pessoas, o ver pessoas andarem em dificuldades, andarem em lutas. Vamos trazer para dentro da mensagem, pessoas andarem aprisionadas, pessoas estão passando por momentos difíceis, e você vê a pessoa louvando, a pessoa cultuando, a pessoa adorando a Deus. Você, no começo você fala assim, não, isso não, como é que pode, não tem sentido. Mas foi isso que trouxe o despertar de eu querer conhecer um pouco mais de perto. Porque voltando para Jó, esses dias eu estava até citando que foi se eu não me engano, o pastor Marcos Paulo estava pregando, e ele falando isso, trazendo para Jó, até isso fez com que Jó trouxe um benefício para a vida de Jó, tudo que ele passou. Porque você vai começar o livro de Jó, vê lá o meu servo Jó, temente, homem que se desvia do mal, Deus elogiando Jó, e aí vem toda essa turbulência na vida de Jó, e lá no capítulo 42, se eu não me engano, de Jó, Jó fala assim, depois que ele passa por tudo isso, e Deus começa a restaurar a sua vida,
Jó vai falar assim: antes eu conhecia de ouvir falar, das pessoas falarem, das pessoas pregarem, mas ele conheceu através disso, e é isso que nos faz conhecer Jesus. Mas daí Jesus começa a se manifestar, e aí nós começamos a entender quem é esse Jesus, um Jesus que pregam que é paz, um Jesus que pregam que é alegria, um Jesus que pregam que dá vitória, um Jesus que pregam que está conosco todos os dias. Que Jesus é esse? Eu preciso saber. E aí vem um momento de dificuldade, como chegou na vida de Jó, um momento de luta, um momento de adversidade. Que luta que Jó passou. Mas aí ele começa a se lembrar do que ele ouvia, ele começa a se lembrar daquilo que ele ouvia falar de Deus, e aí ele começa então a botar em prática, e aí ele começa então a viver uma vida, e aí ele fala assim: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Agora ele está vivendo a sua própria experiência e vendo que tudo aquilo que tinham dito para ele, tudo aquilo que tinham falado para ele, é verdade, de um Deus que tem o cuidado, de Deus que tem o sustento, de Deus que pode mudar a história, de Deus que não abandona, de um Deus que está conosco em todo tempo. Se Deus está conosco em todo tempo, então não tem dificuldade, não. Até no momento da dificuldade Ele está conosco. Não, mas então não vale a pena servir Deus. Se eu vou servir Deus, eu vou continuar com dificuldade. É aí que está a diferença, igreja. Quando nós não temos Deus, a dificuldade se torna algo que nós pensamos em pegar a espada, trazendo para o texto, e tirar da própria vida, parar de viver, faz com que nós percamos o prazer, o sentido de continuar em vida. Sabe, toda aquela situação, nós queremos largar mão, desistir, parar, acabou, é ponto final, porque você não tem Deus. Mas quando você tem Deus, quando Ele faz parte da sua vida, você está no momento de dificuldade, mas você está como Paulo e Silas, louvando, adorando, bendizendo. Você está como Jó, sem família, sem dinheiro, sem nada, ferido, raspando as suas feridas com um caco de telha, mas você está falando assim: eu sei que o meu Redentor vive, e ao seu tempo Ele vai se levantar. Essa é a diferença. Ter Deus não significa que você nunca vai ter problema. Ter Deus significa que mesmo em meio aos problemas, você vai continuar louvando. Ter Deus significa que mesmo em meio às lutas, você vai ter alegria. Ter Deus é ter a certeza que no meio da dificuldade, aonde o senso humano não consegue achar uma saída, Ele vem com a luz e te mostra qual é o caminho. Ter Deus é isso, igreja. Ter Deus em nossas vidas é o que nós precisamos continuamente. E esses aqui então, ele crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E eles foram, e ali eles pregam para toda a família daquele carcereiro. Eles têm a oportunidade de ouvir tudo o que aconteceu. Olha que testemunho lindo, um testemunho de vida de tudo que aconteceu. Paulo e Silas, eu fico imaginando eles sentando, como diz aqui, levando para a sua própria casa, lhe expôs a mesa, sentando ali na mesa, conversando, e ele começando a contar a história. Eu fico imaginando Paulo contando desde o início: eu era o perseguidor da igreja, eu era alguém cruel, que matava, que prendia aqueles que pregavam, e num dia extraordinário, eu fui tomado por um resplendor de luz. Deus teve um encontro comigo. Deus me acometeu de uma cegueira. Eu caí prostrado. Deus ali falou comigo. Eu tentei resistir. Ele disse: dura coisa para ti é resistir contra os aguilhões. E ali eu pude entender que era a voz de Deus. E Deus transformou a minha vida. E eu comecei a pregar. Eu comecei a conviver, a vivenciar os projetos de Deus. E hoje eu estou aqui. Há poucos momentos atrás eu estava pregando na viagem missionária, convertendo, acabando com as obras de Satanás. Fui preso por causa disso, mas isso não pôde me parar, porque Cristo é a minha liberdade, Cristo é o meu maior prazer. E com isso, com o meu louvor, com a minha adoração, Cristo me libertou de todas as minhas algemas, de todas as minhas cadeias. As prisões não podem me deter, porque Cristo me libertou. E com isso, esse seu familiar que estava lá, responsável pela prisão,
quando viu as portas abertas, pensou em tirar a própria vida. Mas Cristo se apresentou a ele, falando que a salvação também tinha chego para ele e para todos da sua família. Ele nos trouxe aqui para que nós possamos pregar toda essa novidade de vida. E quando aquelas pessoas escutam isso, elas também se convertem, elas também começam a conhecer quem é esse Jesus. É assim que o Evangelho é espalhado, e nós estamos parados. Eu me lembro daquela mulher que está lá no poço, e Jesus chega pedindo água, e ela não se conforma. Quem é você para pedir água para mim, sendo homem, sendo judeu e eu sendo uma samaritana? Ela não estava entendendo, ela não conhecia Jesus ainda, mas Jesus estava chegando naquele momento para se apresentar a ela. Talvez ela estava, talvez não, com certeza, que nós vamos ver depois, Jesus se apresentando e revelando uma vida cheia de problema, uma vida sem ter felicidade, sem conseguir constituir uma família. Estava ali Jesus se revelando para ela, e ela sem entender, mas Jesus estava mostrando: se você soubesse quem é que te pede de beber, você me daria, eu te daria de uma água que você nunca mais teria sede. O poço é fundo, não tem como tirar água. Ele estava falando de uma água mais preciosa do que aquela, uma água que ela beberia e nunca mais teria sede, que era a presença de Deus. E Jesus falou assim: vai chamar seu marido? Não tenho. Disseste bem, não tem, porque já tivesse 5, o que tem agora não é seu. Ou seja, olha o problema dela, já foi casada por diversas vezes, e o que estava com ela agora não era dela. Ou seja, uma vida que não tinha felicidade, que tentava buscar, que tentava encontrar felicidade e não encontrava. Vivia uma vida de frustração, não conseguia constituir uma família, não conseguia viver a felicidade. E Jesus vai se apresentar, e ela fala: veja o que verdadeiramente é profeta. E Jesus começa a se revelar, e ela tem essa experiência. Jesus se manifesta, ela compreende, ela recebe da água que Jesus queria dar para ela, que é a presença dele no coração dela. Quando ela sente essa presença, ela não se contém, ela sai correndo para anunciar. E aquelas pessoas ouvindo falar desse Jesus, ouvindo falar dessa pessoa que trouxe algo especial para essa mulher. As pessoas que enxergaram aquela mulher, que até pouco tempo atrás era triste, cabisbaixa, decepcionada, não conseguia, agora olha a postura dela totalmente diferente de alguém que teve um encontro. As pessoas ficam interessadas: quem é esse Jesus? Queremos saber também. Ela foi correndo anunciar, e através desse anúncio, aquelas pessoas desejam conhecer. E quando aquelas pessoas vão de encontro a Jesus e começam a ter um contato com Jesus, eles também agora não querem mais. Não saia mais daqui, fica conosco, não vai mais embora. Conhecer Jesus é o que nós precisamos. Jesus pode mudar a nossa história, Jesus pode mudar o sentido da nossa vida, Jesus pode mudar, aleluias, o quadro da nossa vida, aonde é só tristeza, decepção, aonde nós tentamos e procuramos de todas as formas achar a solução para as nossas vidas e nós não encontramos. Somente em Jesus. Isso é para todos, igreja. Todos nós, não importa se é a primeira vez que estamos aqui, se é a 1000ª vez, não importa. Todos nós só vamos encontrar o que necessitamos de verdade na presença de Jesus. Somente Ele pode nos trazer algo que vai trazer salvação, e através de nós, outras vidas irão alcançar. Talvez você fale assim: trazendo agora para a vida desse carcereiro, talvez você fale assim: a minha casa, a minha família, o meu lar está uma bagunça só. Mas é a sua postura, o seu testemunho, é a sua vida com Deus. Não é a sua vinda para a igreja, é a sua vida com Deus. Não é a sua vida através de um grupo de louvor, é a sua vida com Deus. Não é a sua vida pegando o microfone para pregar, é a sua vida com Deus que vai mudar, que vai trazer a oportunidade de salvação para dentro da sua casa, que vai trazer a oportunidade de salvação para o seu pai, para a sua mãe, seu filho, sua avó, os seus amigos. É a sua vida com Deus que faz a diferença, que faz as pessoas olhar para você e falar: não, eu preciso disso aí, é disso que eu preciso. De meio às lutas, está louvando, está adorando, é disso que eu preciso, ter força, porque a palavra de Deus fala assim: quando estou fraco, aí é que estou forte. Por quê? Quando estou fraco é que estou forte.
Porque quando nós reconhecemos que somos fracos, que nós não somos nada, mas que servimos a um Deus que tudo pode, a força dele nos capacita e nos impulsiona para a vitória. Nós não podemos nada, igreja. Nós, por si próprio, não podemos nada. Existe uma passagem na Bíblia, que as pessoas interpretam de uma maneira que não é errada. Existe o sentido literário dela, que fala que maldito é o homem que confia no homem. Muitas pessoas falam assim, também só, não devia confiar em fulano. Não é errado, porque realmente, se nós depositarmos a confiança em algum homem, em alguma autoridade, em alguma pessoa, está errado, porque essa pessoa vai decepcionar. Mas o sentido da palavra mesmo, que maldito é o homem que confia no homem, é quando o homem confia em si próprio, confia na sua capacidade, confia no seu intelecto, confia que pode resolver, que pode sair da dificuldade. O homem que faz isso, ele nunca vai alcançar a vitória de verdade. Pode ser que por um momento você dá uma maquiada na situação, você consegue tampar o sol com a peneira, como dizem por aí. Mas quando o sol brilhar mais forte, ou seja, quando o calo apertar, quando as coisas ficarem difíceis, você vai ver que não adiantou nada, que o que você precisava realmente está nas mãos de Jesus. Isso não é balela, isso não é papo furado, isso não é história em quadrinho. O que toda a humanidade necessita é de Jesus. E o próprio Jesus sabia disso. Ou você acha que foi tudo em vão o que ele fez? Todo o testemunho de Jesus, tudo que ele veio padecer, sofrer aqui nessa terra, para que nós possamos ter a oportunidade de ser vitoriosos, foi em vão. Se fosse assim, Jesus não precisava ter sofrido tudo isso. Ele sabia que nós necessitávamos dele, e é por isso que ele veio, e é por isso que ele está aqui nesta noite, falando o que você precisa. É por isso que ele está falando comigo, o que eu preciso, está nas mãos dele. Não tem outro caminho. Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio, não existe. Podem falar para você, mas não existe. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Se prostre diante dele e você vai ver que a sua vida vai tomar um outro sentido e as coisas vão mudar em nome de Jesus. Vamos fazer a última oração para nós encerrarmos em nome de Jesus. Se coloque de pé, o louvor vem aqui. Que você nesta hora, aleluias, possa talvez ser despertado por essa palavra. Paulo e Silas pregavam porque conhecia Jesus, louvavam porque sabia que valia a pena, que problema nenhum podia parar. Talvez foi por esse motivo que Jesus te trouxe aqui hoje, que Jesus me trouxe aqui hoje, para que eu e você viéssemos a ter o entendimento de que nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma dificuldade pode nos parar. Nada tem o poder de fazer nós pararmos, quando nós entendemos que o louvor, ele nos faz vencedor. E através disso, outras vidas verão que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então deixa Jesus se revelar a você mais um pouquinho. Deixa Jesus tocar no seu coração. Sabe, muitas pessoas falam que é errado, muitas vezes nós duvidarmos, mas não. Talvez você ainda, mesmo depois de ouvir essa palavra, você ainda não compreende, você ainda não tem noção do que é isso. Mas Jesus te dá a oportunidade de você, podemos usar o termo desafiar, e falar, eu quero ver se tudo isso é verdade. Então entra na minha vida, muda a minha história, faça algo, que eu possa sentir algo diferente. Sabe, isso aí é algo que eu já fiz na minha vida. Falei, Jesus, eu preciso, eu estou, ainda eu falava assim, não sei se é culpa minha, mas eu estou vivendo uma mesmice dentro da igreja, algo que eu não vejo nada de novo. E é por isso que eu falo muito sobre novidade de Deus. É por isso que eu falo que para cada culto existe uma porção de Deus.
É por isso que hoje eu prego assim, porque eu cheguei um dia que eu orei assim para Deus: Deus, eu estou na casa do Senhor, estou na sua presença, mas eu não vejo nada diferente, eu sinto sempre a mesma coisa, parece que eu estacionei, eu preciso receber algo, toca na minha vida que eu possa ter uma experiência diferente. E Jesus fez algo na minha vida, e naquele dia eu compreendi que eu tinha que buscar por esse algo diferente a cada culto. Eu compreendi que eu precisava me aprofundar, que eu tinha que fazer como aquele homem que o profeta pregava, que ele entrou nas águas e ele caminhava, e entrar nas águas simboliza entrar na presença de Deus. E ele caminhava, e as águas davam pelo tornozelo. Então ele mediu mais 1000 côvados. Ele se aprofundou um pouquinho mais. Ele foi um pouco mais adiante nas águas, e as águas davam pelo joelho. E ele tornou a medir mais e foi se aprofundando. E é isso que nós precisamos. É isso que aquele desafio que eu fiz com Deus me ensinou. Que eu não posso ficar estacionado, que eu tenho que me aprofundar a cada oportunidade, que eu tenho que falar: Senhor, o teu poder não tem limite, a tua presença é coisa gloriosa. Então que neste culto eu possa sentir algo novo, e quando você vier no próximo culto, fala: Senhor, hoje a experiência tem que ser diferente. Eu não quero viver o que eu vivi no culto passado, eu quero desfrutar de algo novo para a minha vida. E Jesus vai começar a se revelar, e você vai começar a ter experiências maravilhosas. Aleluias. E essa noite Jesus te convida a isso. Aleluias. Ele quer se revelar um pouquinho mais na sua vida. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Aleluia. E também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar-vos um lugar, mas eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Jesus, se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aquele que tem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aleluias. A palavra de Deus fala aqui: Se alguém crê no Senhor Jesus amar, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, que a tua casa vai ter a oportunidade de crer também. Aleluias. Não é muito do costume nós fazemos esse apelo, mas se você foi tocado por essa palavra, se você deseja a partir de hoje crer no Senhor Jesus de todo o seu coração,
para que através da sua vida, a sua casa, os seus amigos venham conhecer esse Jesus. Se você deseja realmente crer, eu te convido, não fique com vergonha, mas vem aqui à frente. Nós queremos orar. Se você foi tocado por essa palavra, se Jesus tocou no seu coração, não se sinta inibido. Se Jesus está tocando agora, se você realmente crê que Jesus pode fazer a diferença na sua vida, que Jesus pode mudar a sua situação. Talvez você entrou aqui como carcereiro, desesperado. Talvez você entrou aqui hoje sem sentido na sua vida. Fala, a minha vida já não tem mais sentido nenhum. A minha vida já não tem mais, aleluia, significado nenhum. Está tudo perdido. E aí Jesus te traz a este lugar e fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Jesus está te dando a oportunidade de você ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Aleluias. Você que chegou a este lugar, talvez pensando, o que eu vou fazer lá? É Jesus te chamando. É Jesus querendo que você viva uma nova história. Aquele carcereiro que só estava ouvindo falar da vida daqueles homens, Jesus fez algo extraordinário, aonde ele pôde contemplar. E agora eles estão entendendo. Ele passou a entender quem era aquele Jesus. Aleluia. Jesus quer se revelar a você. Jesus hoje está te pedindo algo. Se você soubesse quem é que te pede, você daria a Ele, e Ele te entregaria algo tão especial. Jesus estava pedindo um pouco daquela água para se revelar àquela mulher. Jesus hoje está te pedindo algo. Está te pedindo que você dê um passo aqui à frente. Se você souber quem é que está te chamando, você não ficaria no seu lugar, porque Ele quer te entregar uma água tão especial. Ele quer saciar a tua sede. Sabe o que acontece? Muitas vezes a vergonha, muitas vezes o que é que vão falar de mim, o que é que vão pensar de mim. Eu não. E aí você perde a oportunidade de viver algo tão precioso na sua vida. Jogue tudo isso para cima e venha viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Jogue tudo isso para cima e venha viver uma experiência nova com Deus. Aleluia. Ele está ardendo aí no seu coração e você está se segurando. Ele está bradando aí na sua vida e você está aí se segurando. Se levante. Aleluia. Dê um passo à frente. Deixa Cristo reinar na sua vida. Aleluia. Talvez você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Ele está te dando a oportunidade. Venha me aceitar. Deixa eu fazer parte da sua vida. Deixa eu entrar na sua casa. Deixa eu entrar na sua família. Talvez você já aceitou, mas precisa novamente, aleluia, desfrutar da presença dEle, da novidade. Aquela viagem missionária foi tão diferente. Pessoas se convertendo, obra de inimigos sendo desfeita, prisões sendo abertas, carcereiro que pensava em tirar a própria vida se convertendo. Aleluia, é isso que Jesus quer fazer nesta noite. Algo tão impressionante. Jesus quer mudar, Jesus quer converter, Jesus quer mudar os planos, Jesus quer ressuscitar, Jesus quer dar uma nova vida, quer dar um novo sentido. Ei, carcereiro, não faça isso. Para que você quer botar ponto final? Para que você quer acabar com tudo? Ainda existe a esperança. Ei, a esperança se chama Jesus Cristo. Porque você está achando que acabou tudo? Jesus hoje chegou neste lugar, está falando com você. Não acabou não. Eu tenho um relacionamento para a sua vida. Aleluia. Se prostre diante do altar. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não vou ficar insistindo. Muitas das vezes dá a impressão que
estamos forçando, mas é o Espírito falando. Para não constranger, de repente a pessoa fica constrangida. Mas a pessoa que entrou aqui hoje, porque ouviu falar de Jesus, não é a primeira vez, mas hoje, exclusivamente hoje, decidiu vir, porque já veio na intenção de realmente conhecer um pouquinho mais de Jesus. E na hora do louvor, o louvor que foi entoado logo após as ofertas, naquele momento da oração, Jesus falou ao seu coração, Jesus se revelou, você pôde sentir algo diferente, você pôde sentir uma graça, e isso não foi emocional. Fica você sabendo que isso não foi o emocional, foi Jesus se revelando na sua vida, foi Jesus te mostrando que Ele é real, que Ele está vivo, que Ele ainda fala aos corações. Você pode sentir algo diferente, este algo é a presença de Jesus, esse algo é Jesus te chamando para um relacionamento. Se você sabe que essa palavra, que essa revelação foi para você, aleluia, receba da parte do Senhor. Jesus quer assumir, e para você ter certeza que foi com você, na casa, para você ter a certeza que é com você que Jesus está falando. Neste exato momento, aleluia, está vindo sobre a sua vida um sentimento de choro, aleluia, mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria. Neste exato momento, o seu coração está sendo tomado pela presença do Senhor. Jesus está falando com você. Jesus está tocando na sua vida. Aleluia. É você que falou, eu preciso desse Jesus. Ele fala, hoje eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu preciso. Eu estou aqui. Aleluia, eu desejo a cada dia, a cada instante um relacionamento. Oh, Espírito de Deus, quebra os laços, quebra os grilhões, quebra as barreiras, quebra os impedimentos. Oh, toda cadeia sendo desfeita agora, todo desejo, aleluia, de morte sendo quebrado agora, toda decepção, toda amargura, aleluia, caindo por terra. O Senhor se revelando nesta hora, o Senhor indo de encontro a esta hora a sua igreja, aleluia, através da presença, através do sobrenatural, através do terremoto espiritual.
os alicerces das cadeias sendo abalados, as prisões sendo abertas, a glória de Deus sendo revelada. Aleluias, Deus mostrando, aleluias, os seus projetos, projeto de salvação. Senhor, da tua igreja, Pai, em tua presença, Pai, que o Senhor possa falar melhor a cada coração, Pai, que a tua presença possa arder sobre cada coração, Pai, que essa palavra não venha ser em vão, mas que o Senhor possa realmente fazer isso ser uma verdade, Pai, experiências com Deus, Pai. Oh Deus, o acreditar que Deus ainda é o mesmo, possa fazer a diferença nas vidas que aqui estão, Pai. Que a glória de Deus venha a ser revelada de maneira gloriosa sobre a minha vida e sobre a tua igreja, meu Pai. Grandes coisas acontecendo, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Oh Deus, que possamos contemplar, Pai, o sentido dessa palavra se cumprindo pelos próximos dias. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por esta noite. Eu te agradeço por cada vida que aqui está. Eu te agradeço por cada louvor, por cada oração que o Senhor ouviu, por cada resposta que o Senhor enviou. Eu te agradeço pelo manifestar da tua presença, mesmo sem merecer. O Senhor envia, Pai. Nós somos gratos que a sua misericórdia, oh Deus, tem se renovado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor. Continua, Pai amado, nos abençoando, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos, nós vamos estar encerrando. Domingo estamos de volta às 7 horas da noite, culto da família. Não falte, venha estar presente, cultuando, adorando a Deus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, a oração que o Senhor nos ensinou, e depois eu despeço a igreja na bênção apostólica, numa só voz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, com a sua mão erguida, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada coração, desde agora e para sempre. E todos digam amém.